Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Amanda. Na nossa aula de hoje, de materiais de construção, a gente vai conversar um pouco sobre aglomerantes, né? E nessa aula, especificamente, a gente vai falar sobre cal e gesso, talvez agora sobre cal, na próxima sobre gesso, tá bom? Pessoal, e o que seriam, né, aglomerantes? Os aglomerantes são materiais que são amplamente utilizados na construção civil, né? Eles são empregados em várias obras de construção civil, em várias condições, e eles têm como função aglomerar os materiais entre si, juntar os materiais, né? Eles são responsáveis pelas reações químicas de endurecimento da maioria das pastas, né, que a gente utiliza na construção. Ele tem um aspecto pulverulento e quando a gente coloca ele em contato com água, ele pode endurecer, né, através da secagem ou através de algumas reações químicas, né? E aí, esses aglomerantes, eles são utilizados para a obtenção de pastas, argamassas e concreto, né? E aí a gente vê utilizado na parte de estruturas, de revestimento, né, de forros e etc. E aí, pessoal, vocês estão vendo, a gente tem os exemplos, né, dos principais aglomerantes. É o cimento, o gesso e a cal, né? Sendo que vocês vão ver que a cal, ela pode ser a cal aérea ou a cal hidráulica, tá? E quanto à classificação? Esses aglomerantes, eles são classificados em aéreos, né, hidráulicos ou misto, né? Sendo que o hidráulico, ele pode ser classificado como hidráulico simples ou hidráulico composto. Os aéreos. Os aglomerantes aéreos vão ser aqueles materiais que vão conservar suas propriedades e processar seu endurecimento apenas na presença do ar, certo? Então, através do ar, a gente vai obter o endurecimento desse material. E o exemplo aí está o gesso e a cal. Os aglomerantes hidráulicos simples, né, eles vão realizar suas reações e endurecer na presença de água. Como o próprio nome já diz, eles são simples, ou seja, eles são constituídos apenas de um aglomerante. Mas eles podem ser misturados com outras substâncias, né, desde que em pequenas quantidades. E aí essa quantidade é estabelecida, né, não pode ultrapassar 5% em massa do total do aglomerante. E aí, geralmente, essas adições, elas têm como finalidade regular a pega do aglomerante, certo? E aí, a gente tem como exemplo o cimento Portland e a cal hidráulica, né? Que são dois exemplos de aglomerantes hidráulicos simples. O aglomerante hidráulico composto vai ser um aglomerante hidráulico simples com a adição de um material, né? E esse material, geralmente, ele tem propriedades cimentícias, né? Como a pozolana, escórias, entre outros, né? E aí a gente tem como exemplo os diferentes tipos de cimento, né? Que todos eles têm alguma adição. Então, a gente tem o cimento Portland pozolânico, o cimento Portland com escória, o cimento Portland com filler, e cada adição dessa vai promover, né, uma característica, né? Na verdade, vai dar uma característica diferente para o cimento, certo? E aí a gente também tem o aglomerante misto, que vai ser a mistura de dois ou mais aglomerantes simples, como, por exemplo, quando a gente vai fazer uma argamassa que a gente mistura cimento e cal, né? Então, aí é um aglomerante misto. E aí, pessoal, existem algumas propriedades dos aglomerantes, né? E uma delas é a pega. Essa pega, ela vai ser definida como sendo o tempo de início do endurecimento e quando a pasta vai perder sua plasticidade, né? O processo geral. Ou seja, essa pega, ela inicia quando a gente acrescenta água, né, ao aglomerante, aí vai começar a ocorrer as reações de cristalização, como, por exemplo, quando a gente vai fazer uma argamassa. Então, quando a gente acrescenta aquela água, a gente vê que ali dá uma esquentada, né? Então, começa uma reação exotérmica, né? Que é a reação que vai promover a cristalização, né? Dos elementos lá do cimento, por exemplo, e que vai promover o endurecimento dele posteriormente. Então, no caso da argamassa, quando a gente nota que houve essa reação, né, que a gente acrescentou a água e que houve essa reação, é quando tem o início da pega. E essa pega ela vai terminar quando a minha massa, né, quando minha argamassa, ela perder a plasticidade e a gente não conseguir mais trabalhar com ela, certo? Que aí a gente chama de fim de pega. Então, a pasta vai se solidificar, mas não quer dizer que ela obteve sua resistência máxima. Ela apenas não está mais trabalhável,
certo? Para ela obter a resistência máxima, são precisos outros processos, né? A gente vai ver posteriormente. Os tipos de pega. A gente tem a pega rápida, né? Quando a pasta vai iniciar a solidificação no intervalo de tempo inferior a 30 minutos. A gente tem a pega semi-rápida, quando a pasta vai iniciar essa solidificação no intervalo entre 30 e 60 minutos. E a gente tem a pega normal, né? Quando essa solidificação da pasta ocorre no intervalo de tempo entre 60 minutos e 6 horas. E aí a gente tem a classificação quanto à pega, né? Os aglomerantes aéreos, como a gente já viu, eles endurecem na presença do ar, né? Ou seja, quando entra em contato com gás carbônico presente no ar, que aí eu já falei para vocês que exemplo é a cal aérea e gesso, né? E os aglomerantes hidráulicos, eles vão endurecer na presença exclusiva da água, né? Como a cal hidráulica e o cimento Portland, né? Que inclusive a gente tem que realizar todo aquele processo de cura, por exemplo, né? Para o concreto, para que ele possa endurecer, certo? E aí depois, quando a gente vai falando de concreto, cimento, essas coisas, especificamente, a gente vai conversar, né, sobre esse processo de cura, como é que ele ocorre, por que a gente tem que modificar a superfície, etc, tá? Depois a gente vai falar direitinho sobre isso. A gente também tem os aglomerantes inertes, né, que são aqueles que endurecem por secagem, e um exemplo são as argilas, certo? E aí, pessoal, eu começo sempre falando sobre a cal. Essa cal, ela é formada pela aplicação de altas temperaturas em pedras calcárias em um processo chamado calcinação. E o constituinte principal da cal é o óxido de cálcio, certo? Então, a gente tem aqui, né, o óxido de cálcio. Mais à frente eu vou falar do processo de fabricação, né? Mas aqui a gente tem o óxido de cálcio. Ele é submetido a um processo que a gente vai ver mais à frente, que é chamado de calcinação, né? Ou seja, a gente vai levar esse material para um forno, onde vai fornecer calor, né? Com a temperatura aproximada aí de 900 graus Celsius, né? E a partir desse processo, a gente vai obter a cal viva, que também é chamada de cal virgem, que é a cal aérea também, mais gás carbônico. Então, na verdade, fica o óxido de cálcio, né? E libera gás carbônico. Aí, veja só. A cal viva, né? Ela pode se transformar em cal hidratada, que também é chamada de cal extinta, ou cal apagada. O que é que vai acontecer? Esse óxido de cálcio, obtido aqui nesse processo anterior, né? Ele vai reagir quimicamente com a água, onde a gente vai obter essa outra molécula aqui, né, que é como eu falei para vocês, ela vai ser conhecida como cal extinta, né, ou cal hidratada, tá? Uso, elaboração de argamassas. Então, essa cal ela pode ser utilizada na elaboração de argamassa. Então, a gente tem aí essa outra reação química que está representando como é o processo de endurecimento dessa cal, né? Então, a gente tem aí a cal hidratada, mais gás carbônico, ou seja, aqui ela está na presença de ar, ela vai formar esse outro composto aqui e liberar água, certo? E aí se dá o endurecimento dessa cal. E aqui, ó, temperatura ambiente exige a presença de água para ocorrer. Então, aí a gente tem o ciclo da cal. Então, o que é que acontece? Primeiro, a gente vai ter a matéria-prima, né? Que são os carbonatos. Vai ocorrer o processo de calcinação, onde a gente vai fornecer calor, né, para esse fragmento de pedra calcária. E aí fornece calor e libera gás carbônico. E aí acontece aquela primeira reação que eu mostrei para vocês e a gente obtém a cal virgem, né? A cal virgem depois ela vai passar por um processo de hidratação, onde ela vai reagir quimicamente com a água, né, liberando calor, como a gente está vendo aqui, ó. Liberando calor e dando origem à cal hidratada, né? Onde a gente tem os hidróxidos. Então, aqui antes da água a gente tem os óxidos. Depois existe essa reação aqui, onde a gente faz a adição de água, a gente vai ter os hidróxidos, né? Que é a cal hidratada. Depois, a gente vai utilizar essa cal hidratada e ela vai precisar secar, né? Endurecer. E aí, nesse processo, há uma carbonatação, onde ela, no endurecimento, ela vai liberar calor, né? E vai liberar água e vai absorver o gás carbônico para poder endurecer, certo? Esse é o ciclo da cal. E o processo de fabricação, né? Onde é que ele se inicia? Esse processo ele vai se iniciar lá na jazida de calcário, né? De onde vai ser extraída a rocha calcária para a gente fabricar a nossa cal.
Para que a rocha seja extraída da jazida, né, esse processo normalmente é feito através de explosivos. Então, tá lá a rocha calcária no seu estado natural, e através do uso de explosivos a gente vai diminuir, né, a gente vai pegar fragmentos dessa rocha calcária. Então, qual é a primeira etapa? A gente vai fazer a furação, né, dessa rocha calcária, que varia em número e profundidade de acordo com os estudos geológicos pré-existentes, quantidade de rocha que se deseja desmontar, extrair, né, e até mesmo a granulometria que a gente deseja no minério desmontado, né? Então, se a gente deseja uma granulometria menor, né, a gente vai fazer mais furos, né, para acrescentar mais explosivos. Depois que a gente faz essa furação, coloca o explosivo nos furos, né, e aí faz a detonação, e com essa detonação vai ocorrer o desmonte da rocha calcária, né. Essas etapas, aí lembrando aí uma coisa importante, né, a gente primeiro, antes de fazer essa extração, a gente deve fazer um estudo geológico, que vai identificar, através de amostras que a gente retira da jazida, né, e ensaios químicos, o mapeamento da jazida, segundo as características químicas da rocha que lá, né, existir. Apesar de muitas vezes ignorada, essa operação é de fundamental importância para que a qualidade do produto final seja alcançada, bem como também para que você consiga fazer o aproveitamento adequado da jazida, certo? Aí, veja só, a gente fez o desmonte, essa rocha ela vai ser carregada com auxílio de pá carregadeira, caminhão, e aí ela vai ser transportada através do britador, certo? Esse britador, ele vai efetuar a britagem das rochas, e aí a gente vai diminuir, reduzir, né, o tamanho dessas rochas nas dimensões desejadas e adequadas para a próxima etapa do processo, né, que é justamente a etapa de calcinação. Então, a gente vai britar essa rocha, vai obter a granulometria que a gente quer, né? E aí vai poder fazer a regulagem desse tamanho dos grãos da rocha, né? Que foram obtidos através de peneiramento, certo? Essas pedras que apresentarem diâmetros, né? Dentro dos limites que são desejados, né? Elas são estocadas em montes, onde posteriormente elas vão ser transportadas para o forno. E as de menor dimensão serão desviadas do processo e conduzidas para a fabricação de outros produtos, e as de maiores dimensões serão realimentadas ao britador para adequação das dimensões. Então, o que é que vai acontecer? As que já tiverem no tamanho bom, a gente vai estocar, né, em silos para depois levar para o forno. As que tiverem com tamanho menor, elas vão ser desviadas para outros processos, e as que tiverem no tamanho maior que o desejado, elas vão voltar para o britador, né, para poder alcançar o diâmetro que se deseja. Essas pedras depois, né, essas previamente selecionadas, elas vão ser transportadas ao forno, certo? Podendo esse transporte ser por meio de pás carregadeiras, caminhões, transporte mecânico como correias, né, e cintas transportadoras. Aí, o forno, né, que vai ser um dos principais equipamentos do processo, é onde ocorre esse processo que eu falei para vocês de calcinação, né? E aí, ele que vai promover, através da calcinação, a transformação da rocha calcária em cal. Para esta importante etapa do processo, existem vários tipos de fornos, que vão desde fornos verticais, construídos em pedra com processos manuais ou semi-automatizados, sendo estes normalmente de baixa capacidade de produção, ou ainda a gente pode ter modernos fornos metálicos, verticais ou horizontais, totalmente automatizados, de alta capacidade de produção. Depois que você alimentou o forno, né, as pedras elas vão permanecer no interior do forno para que as reações ocorram, né, sendo que esse tempo de permanência está diretamente ligado ao tipo de forno que a linha produtiva dispõe, certo? Então, vai variar com o tipo de forno. A principal reação, como a gente já viu, que ocorre no interior do forno durante a calcinação é o processo de descarbonatação do calcário, que, em outras palavras, né, o carbonato de cálcio e o carbonato de magnésio, eles são presentes, né, na rocha calcária, eles são transformados em óxidos, né, óxido de cálcio e óxido de magnésio, respectivamente. Embora lá a gente tenha visto, né, só essa reação, essa transformação, né, do óxido de cálcio, vai existir outros componentes também, certo? Bom, essa descarbonatação, ela vai ocorrer por conta do calor, né, que vai ser obtido no forno. Os combustíveis que a gente utiliza para alimentar o forno, para calcinação, são lenha, serragem, borracha,
pode ser biogás, que é aquele obtido através, né, da decomposição de resíduos, óleos minerais e até mesmo resíduos industriais ou mix de combustíveis, né, uma mistura desses combustíveis. A descarga do forno, ela se dá de forma contínua ou intermitente, a depender do tipo de forno e do produto obtido nesta etapa, certo? E o produto obtido nesta etapa, depois, né, da calcinação, é a calvigem em pedra, certo? Que após o resfriamento já possui diversos tipos de aplicação, podendo assim até ser comercializada ou alimentar as fases seguintes do processo, né? Nesta etapa do processo, a calvigem em pedra poderá seguir caminhos distintos, né? Sendo um para a produção de calvigem em pó. Então, a gente pode pegar essa cal que está em pedra, reduzir e obter a calvigem em pó. Ou ainda você pode levar para a produção de cal hidratada, certo? Aí, a calvigem em pó, ela é armazenada, a calvigem em pedra, né? Na verdade, a gente vai retirar ela do forno, ela vai ser armazenada, onde ela vai sofrer o resfriamento e depois a gente vai levar ela para o moinho, onde ela vai ser britada e moída até que a gente alcance a granulometria desejada, que geralmente fica aquele material bem pulverulento, né? Posteriormente à moagem, o produto obtido é a calvigem em pó, que é conduzida aos silos de armazenagem, onde posteriormente ela é ensacada ou comercializada até mesmo a granel, né? Por metro cúbico. Geralmente é bem mais comum a gente ver ela sendo comercializada ensacada, né? Já a cal hidratada, o que é que vai acontecer? A gente vai pegar a calvigem em pedra, né? Armazenar para o resfriamento, transportar para o processo de hidratação. Nessa etapa de hidratação ocorre a reação de hidratação do óxido de cálcio e do óxido de magnésio, como a gente viu naquelas reações químicas anteriormente, né? E aí, nessas reações, eles passam de óxido para hidróxidos, né? E esta reação se processa quando a calvigem ela vai entrar em contato com a água, né? E aí ela vai virar a cal hidratada. Bom, a cal é usada para o processo de caiação, né? A gente sabe que tem aí como vantagem o baixo custo. Esse processo ele é indicado para aplicação em superfícies rugosas, onde a pintura ela vai aderir por ancoragem. Não vai ser indicada para aplicação sobre superfícies lisas, como por exemplo madeira, gesso, metais ou para um processo de repintura. E esse processo de caiação ele é sensivelmente reduzido em zonas industriais onde predomina a chuva ácida, por exemplo, certo, pessoal? Bom, na próxima aula a gente vai conversar sobre gesso e era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido. A gente se fala na nossa próxima aula. Tchau, tchau.